Boa noite. Alguns já me conhecem, fui professora de alguns, né? Sou ainda professora de alguns, e é uma alegria estar aqui com vocês. Eu costumo dizer, quando dou aula na sala dos adolescentes, do privilégio que é falar para jovens, para a juventude. E eu sempre me lembro de mim mesma quando tinha a idade de vocês. Quando estou falando com vocês, eu sempre me lembro, eu fico pensando, como será a vida dessas pessoas? Será que elas têm os mesmos conflitos que eu tinha? Será que elas têm os mesmos traumas? E como é que está o coração desses meninos e meninas? E eu tenho um carinho muito grande por vocês. E eu me sinto privilegiada de congregar numa igreja que valoriza a juventude, que valoriza o jovem, que valoriza a instrução para o jovem, específica para vocês. E eu quero dizer que vocês aproveitem, façam bom proveito daquilo que tem sido ensinado e tem sido ministrado ao coração de vocês. Isso vai fazer toda a diferença. Se vocês absorverem a instrução correta, vocês vão atingir os propósitos de Deus para vocês muito mais cedo do que eu atingi. Eu acho que nem atingi ainda estou perseguindo isso. Obrigada. E vocês vão poder desfrutar do que Deus tem para vocês, do que Deus sonhou para a vida de cada um de vocês. E quanto mais cedo vocês aprenderem o que Deus quer para vocês, menos vocês irão sofrer. Isso é uma certeza que a palavra nos traz. E o tema deste ano, o tema do Geração Atitude, é na contramão do mundo. Na contramão do mundo. E nós estamos aqui na contramão do mundo. Glória a Deus por isso. Estamos aqui buscando servir a um Deus que é real, que é pessoa, que se relaciona conosco, entendendo que Ele não é uma religião, mas que Ele é alguém que veio estabelecer um reino e que nós somos participantes desse reino, pelo sangue de Jesus, não pelos nossos méritos. E Wilson pediu que fosse falado, dentro desse tema, falado especificamente sobre discipulado. Antes eu queria explicar por que nós estamos gravando. Nós fazemos parte, né? Nós congregamos aqui na Ibavim, mas fazemos parte de um ministério itinerante, chama-se Ministério Águios, é um ministério formado por casais de igrejas diferentes, mas que se reúnem com o propósito de ensinar e propagar a palavra de Deus. E nós fomos muito alcançados e muito edificados por coisas que nós vimos na internet. A gente sabe que tem muita coisa ruim, tem muita gente ensinando coisa errada, tem muita doutrina ruim sendo ensinada, mas tem muita coisa boa também, a gente pode filtrar isso. Então, eu mesma fui alcançada e fui muito ministrada e cresci muito recebendo algumas instruções que eu via de pastores na internet. E nós temos esse propósito também de divulgar a palavra através da internet. E vamos falar de discipulado. E o que é discipulado? Eu vou abrir aqui meu roteiro, embora eu acho que eu não vá olhar para ele. Mas, vamos lá. Discipulado é você ser um eterno aprendiz. Você está em constante discipulado. Nós, desde que nascemos, somos aprendizes. E o discípulo é alguém que é aprendiz. E não se enganem. Você que está aqui, os que estão aí fora, aquele seu amigo que não conhece Jesus, que não recebeu Jesus, ele também é um discípulo. Não é discípulo de Jesus, mas é um discípulo. Todos estão seguindo alguém, embora as pessoas aí fora achem que estão sendo livres. Não, eu sou livre, eu não quero nada com Deus porque eu quero liberdade. É um engano, porque na verdade eles são discípulos, não de Jesus. E nós estamos em constante discipulado, e nós nascemos, e o homem... eu lembro que o pastor Micaías, quando estava ministrando sobre a teoria da origem da Terra, como o homem foi formado, eu me lembro de algo que ele disse, que é muito sério. O homem não é um animal. O homem não é um animal. O homem é um ser humano. Deus criou os animais e Deus criou o homem. O homem é um ser que aprende pela instrução e pela observação. Quando nasce um animal, um cachorro, um bezerro, ele nasce e a vaca não precisa ensinar o que ele vai fazer, não. Nem a cadela precisa ensinar os seus filhotes o que eles têm que fazer, não. Eles já nascem, eles já sabem, inclusive, mamar. Eles não precisam ser ensinados, porque eles são animais, e o animal, ele age por instinto. Tudo está no DNA deles. E nós não somos assim.
Se a gente nascer e ninguém cuidar da gente morre. A gente não vai saber procurar comida, a gente não vai saber andar. Então, desde que nós nascemos, nós somos discípulos, nós estamos em constante aprendizado. E como o pecado entrou no mundo, infelizmente nós somos discípulos e recebemos, às vezes, instruções ruins, mas também somos discípulos que recebemos instruções boas. Nós temos essas duas opções no mundo em que vivemos. Temos boas instruções, temos a boa semente, temos a semente ruim. E aí, nesse mundo em que a gente está o tempo todo recebendo informações, a gente está o tempo todo sendo ministrado ou sendo discipulado por pessoas famosas, pessoas que têm algum destaque na mídia. De repente, você faz faculdade e você se sente um discípulo do seu professor super intelectual, como um dia eu me senti. E, às vezes, a gente vai sendo guiado por essas instruções. Nós aprendemos pela instrução, nós aprendemos pela palavra. Tudo que aprendemos é pela palavra, pelas instruções. E aí é importante a gente refletir de quem nós temos sido discípulos. Quem tem sido o nosso mestre? Será que a instrução que eu tenho recebido, que o conhecimento que eu tenho recebido, tem me levado para mais perto do cumprimento do propósito de Deus para a minha vida ou tem me afastado? Nós vivemos num mundo, mas nós não somos do mundo. E você pode achar difícil viver num mundo como esse, com muita informação. A gente tem o mundo nas nossas mãos. Nós temos um smartphone e, às vezes, a gente leva ele para todos os lugares. E o mundo está ali. Nós temos acesso a todo tipo de informação. E a gente recebe essas informações o tempo todo e fica ansioso querendo saber as últimas notícias o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas será que está recebendo essas informações, ser bombardeado o tempo todo por um monte de informações, é o que Deus, é o plano perfeito de Deus para nós? Será que Ele nos criou para ser assim? E eu acho que vocês devem lembrar o que aconteceu no Jardim do Éden. O homem foi criado para receber conhecimento diretamente de Deus. E quando Deus criou homem e mulher, Ele disse que eles podiam desfrutar de tudo aquilo que Ele tinha criado, mas que eles não poderiam comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é uma árvore do conhecimento. Embora por aí afora as pessoas imaginem qualquer coisa sobre essa árvore. Mas se a gente ler a Bíblia, a gente vai entender que aquela árvore tinha a ver com conhecimento. Então o homem ali, quando ele peca, ele decide deixar de receber o conhecimento que vinha apenas de Deus, que era gradativo, que Deus ia ensinando a ele. E ele diz, não, eu quero ser como Deus. Porque foi isso que a serpente disse para Eva. Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês serão como Ele. E aí o homem é tentado a ter o conhecimento, esse conhecimento do bem e do mal. E hoje eu me sinto assim, e vejo que as pessoas ao meu redor são assim também. A gente é tentado a ter muito conhecimento, muita informação. A gente não tem paciência de assistir a um vídeo de 20 minutos. Porque a gente quer assistir um de 5 e depois pega outro conhecimento num de 3 minutos, e depois num de 2, e a gente fica tentado a receber o maior número de informações e aquela informação nem desce direito ao nosso coração e a gente já está recebendo outra. Mas Jesus, Ele nos ensina que é possível a gente filtrar essas sementes, filtrar essas informações. Ele nos dá preciosas instruções de como nós devemos agir em relação à instrução e ao conhecimento que a gente recebe e que estão disponíveis para nós o tempo todo, através de um celular, como eu falei, ou através de conselhos de pessoas, de várias outras formas. Então, para falar sobre discipulado, eu queria falar sobre uma parábola, e quem tiver sua Bíblia, quiser abrir, é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela está em 3 livros, né? Ele está nos 3 evangelhos sinóticos, que são os evangelhos semelhantes. Ela está em Mateus, no capítulo 13, Marcos, capítulo 4, e Lucas 8. E aí vocês podem escolher um desses textos para abrir, mas eu vou ficar passeando entre um e outro, porque tem detalhes que um evangelista percebeu e o outro não, eles se complementam. Então, agora eu vou abrir em Marcos, capítulo 4. Vocês fiquem à vontade para abrir. Marcos 4, a parábola do semeador. E por que a gente escolheu a parábola do semeador para falar sobre discipulado? Por que essa parábola? Por quê? Eu acredito que muitos de vocês já leram, já ouviram. Na escola, no Colégio Batista, alguém já estudou lá, nas lições de ciências, quando vão estudar o solo, eles falam da parábola do semeador. Então, é um texto conhecido.
Muitas vezes nós passamos por ele de forma muito rápida e não nos atentamos em quão preciosa ela é e os princípios que Jesus traz para nós nela. E o próprio Jesus nos diz por que é importante entender essa parábola. E a explicação, ele diz em Marcos 4, capítulo 13. Marcos 4, 13 diz assim: Então Jesus lhes perguntou. Isso Jesus já tinha contado a parábola, tá? Eu não vou ficar lendo ela toda, vou ficar lendo aos poucos. Jesus lhes perguntou: Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Então Jesus aqui ele chama a atenção para esse texto. Ele está querendo dizer, olha, entenda isso aqui. Que isso aqui é fundamento para você entender um monte de coisa dentro do reino de Deus. E a gente sabe que as parábolas eram narrativas que Jesus usava imagens que eram fáceis de ser entendidas pelo homem da época. Ele usava essas imagens para revelar para nós verdades a respeito do reino de Deus. Eram verdades espirituais, mas que ele contava uma história. E a gente conhece várias parábolas. Então ele diz aqui, essa parábola ela é chave para que vocês compreendam outras. É como se Jesus estivesse dizendo para você assim, como é que você quer fazer equação de primeiro grau, de segundo grau, se você não sabe somar, diminuir, subtrair, dividir e multiplicar? Entendeu? O fundamento, nessa parábola a gente vai encontrar fundamentos, princípios fundamentais para entender como o reino de Deus se manifesta na terra. Quando nós lemos o Pai Nosso, a oração modelo que Jesus fez, ele diz que seja feita a tua vontade na terra como no céu. No céu a vontade de Deus é feita, mas na terra, para que ela seja feita, existem princípios que devem ser cumpridos. E outra coisa que me faz pensar nessa parábola é um questionamento que por muito tempo eu tinha, e eu vejo as pessoas questionando isso. Por que é que eu estou na igreja? Por que é que eu vou para o pequeno grupo? Por que é que eu participo de tudo? E parece que eu não cresço espiritualmente. Parece que minha vida não sai do lugar. Parece que eu sou a mesma pessoa o tempo todo. Ou talvez você se pergunte, alguma vez eu tenha se perguntado, poxa, eu estou caminhando com esse meu amigo aqui há tanto tempo, ele conhece Jesus ao mesmo tempo que eu, mas eu cresci e ele não dá frutos, eu estou dando fruto, ele não está dando. Ou você começou a caminhar com alguém que viveu as mesmas experiências, veio para os mesmos cultos, recebeu a mesma instrução, foi para os mesmos evangelismos, mas essa pessoa abandonou a fé. Por que é que isso acontece? E essa parábola ela nos diz por que isso acontece. Então, nós vamos entender alguns princípios básicos dessa parábola. Ela é muito extensa, eu tenho meditado nela já faz anos, não é de agora. Eu escrevi uns textos sobre ela, para vocês terem uma ideia. Sobre a parábola eu escrevi 6 textos. Cada texto falava de um tema específico, né? A gente tem vídeos no canal falando sobre a parábola, que o pastor Wendel ensinou, e são 7 vídeos. Então, tem muito ensinamento aqui. Eu vou tentar passar para vocês o que eu considero principal e fazer um resumo daquilo que eu considero principal para vocês. Primeira coisa, ele diz que o semeador saiu a semear e que a semente foi caindo em terrenos diferentes. Todos conhecem a parábola do semeador? Todos conhecem? Eu vou lendo aos poucos, mas eu acredito que, quando for falando, vocês vão entendendo do que se trata. Então, ele diz que o semeador jogou a semente e a semente foi caindo nos terrenos. Então, essa semente, o próprio Jesus disse que é a palavra. Na parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus, que é semeada e que vai atingindo ou não seus objetivos, de acordo com o terreno onde ela cai. Marcos, capítulo 4, aqui 14, versículo 14 diz, o semeador semeia a palavra. Então, o semeador semeia a palavra. Agora, a palavra de Deus é uma das sementes, ela é a semente mais importante, ela é a semente mais valiosa, mas ela não é a única. Como eu disse, nós recebemos instruções, e essas instruções são sementes. E as sementes ruins, nosso coração recebe também. E, às vezes, o nosso coração é mais receptivo à semente ruim do que à boa. Depende muito de como esteja o coração, e Jesus vai explicar isso nessa parábola. As sementes ruins, elas são os conselhos de ímpios. O que são ímpios? Ímpios, a gente não está xingando ninguém quando chama de ímpio, gente, certo? Ímpio é alguém
que não foi justificado pelo sangue de Jesus. Ele não é justo, é diferente, né, do justo. O justo somos nós, porque cremos em Jesus, também não é porque somos bonzinhos, né? Fomos justificados por Jesus, pelo sangue dele, e o ímpio não foi. E os conselhos dos ímpios são um tipo de semente ruim. Tem um salmo, acho que eu nem anotei aqui, mas me lembrei dele agora, que é o Salmo 1, né? Que diz: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios. 1 Timóteo, Paulo ensinando a Timóteo, falando do que aconteceria nos últimos tempos, ele diz, o Espírito diz, isso é 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2, não precisam abrir, pode ficar na parábola do semeador. Ele diz, nos últimos tempos, pessoas seguirão doutrinas de demônios, doutrinas enganadoras, que serão ensinadas por pessoas. Então, quando as sementes vêm, são lançadas ao nosso coração, essas sementes ruins, não aparece um bicho de chifre e segurando um tridente ensinando para a gente, não. Porque se fosse assim, era muito fácil rejeitar, não é? Não, esse ensinamento eu não quero, não. Vem de uma coisa ruim, não quero. Não, ele usa pessoas. O texto de Timóteo diz que as doutrinas de demônios serão ensinadas por pessoas. E essas pessoas que não creem em Jesus, ou que têm o seu coração cauterizado, o próprio texto fala disso, pelo pecado, elas vão ensinar. E onde é que a gente aprende isso? A gente aprende na TV, a gente aprende na internet, a gente aprende nos filmes, nos cinemas, nos livros, com as amizades. Essas pessoas, elas nem sabem, estão sendo usadas pelo nosso inimigo para ministrar conhecimento perverso no nosso coração, conhecimento que não é a palavra de Deus, que é contrário à palavra de Deus. Então, a palavra, ela é uma semente. A palavra de Deus é a semente preciosa que fala na parábola do semeador. Mas as outras coisas, as outras palavras que são lançadas no nosso coração são sementes também. A segunda coisa que nós aprendemos com essa parábola é que o nosso coração funciona como um solo. O que acontece com o solo? O solo, ele é preparado ali para receber a semente. Quando a semente é jogada ou cai nele, ele pode ser preparado, pode não ser, de repente a semente cai. E a semente que caiu, ela vai nascer. O solo do nosso coração, ele vai frutificar, ele vai gerar a planta, ou a obra, ou o resultado correspondente à semente. Então, não faz nenhum sentido a gente querer plantar melão para colher abacaxi. A gente recebe as sementes, e essas sementes elas vão produzir o fruto no tempo certo. Sejam sementes ruins, sejam sementes boas. E eu estava pensando sobre isso, meditando, fiquei me lembrando de sementes que a gente recebe dos nossos pais, quando somos crianças. E os pais lançam, às vezes, palavras no nosso coração, que nos machucam, que nos magoam, que ferem a nossa identidade, que nos fazem nos revoltar contra Deus, porque os pais são os primeiros, né, que nos revelam quem Deus é. Então, se a gente não tem uma relação boa com os pais, a gente vai ter uma dificuldade na relação com Deus, que deve ser vencida e deve procurar ser vencida. Mas eles lançam sementes, e a maioria dos pais faz isso. Eu diria todos os pais fazem isso. Lançam sementes que nem sempre são boas. E geram traumas no nosso coração, não é porque o pai quis. O semeador, que foi o pai ou a mãe que lançou aquela palavra, que machucou você, que até hoje você sofre, sente e tem dificuldade de vencer isso, ele lançou aquela semente não porque quis e não com a intenção de produzir trauma na sua vida, mas produziu. Todos temos traumas, todos lembramos de coisas que ouvimos ou que vivemos, e isso produz trauma no nosso coração, produz consequências desastrosas que às vezes desaguam no nosso relacionamento com Deus e com outras pessoas. Mas essa semeadura foi intencional? Não. A gente lança. Como pais e mães imperfeitos que somos, muitas vezes dizemos coisas das quais nos arrependemos, mas a palavra foi lançada. A palavra foi lançada. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero que vocês entendam? O solo, que é o seu coração, ele vai receber a semente, seja ela qual for. Não importa se quem está dizendo a você, se quem está instruindo, está com a intenção de provocar um mal em você. Ele vai produzir. Porque a palavra de Deus nos diz que o nosso coração funciona como um solo.
A gente precisa entender isso. Meu coração é um solo. O que eu deixar que entre no meu coração vai frutificar. Desse jeito. Então é por isso que tem discípulos que são frutíferos e outros não. E a gente vai caminhar sobre essa parábola e vai refletir sobre isso. Depende muito do que você tem deixado entrar no seu coração, ou às vezes você não teve controle sobre isso. Se a semeadura foi feita na sua infância, você não teve controle. Não é? A partir de hoje você pode controlar o que entra no seu coração. Pelo menos parte disso você pode controlar. O que entra no seu coração e você pode controlar para que a semeadura depois seja uma semeadura, para que a colheita depois seja uma colheita boa. A gente não pode impedir que a semente germine e dê frutos. O que a gente pode fazer é proteger o nosso coração dessa semente. Vamos seguir. Então, aprendemos que a palavra é uma semente e que há sementes que não são boas, há sementes que são malignas e estão o tempo todo aí nos bombardeando com essas sementes. E aprendemos que o nosso coração ele funciona como um solo. Eu me lembrei agora, até para reforçar essa questão do coração como um solo, que em Marcos, na parábola, em seguida ele vai falar outra parábola que corrobora isso que eu estou falando. Acho que é verso 26. Parábola da semente. Preste atenção no que é dito aqui. Verso 26 de Marcos 4. Ele prosseguiu dizendo, Jesus continuava falando parábolas. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. A terra por si própria produz o grão. Então, foi lançada a semente, o semeador não sabe como ela está crescendo, ele só jogou. Ele não está lá, vendo como é que acontece. Mas existe, vai nascer aquela planta. E ele diz aqui, por si própria, a palavra aqui, no original, em grego, que é traduzida na versão NVI como por si própria, é a palavra automatos. Dessa palavra vem a nossa palavra automático. Então, é uma produção que é automática. Lançou a semente, vai produzir. Lançou a semente, vai produzir. Disso vai depender se você vai ser um discípulo frutífero ou não. Então, entendendo isso, vamos passar para uma pergunta que eu gostaria de fazer e responder com vocês de acordo com a parábola do semeador. Como ser um discípulo frutífero? Como ser um discípulo frutífero? E aí a parábola ela nos dá pelo menos 3 respostas para essa pergunta, que elas são cumulativas. Você precisa das 3 para ser um discípulo frutífero. A primeira coisa que você deve fazer para ser um discípulo frutífero é valorizar a palavra de Deus. Valorizar a palavra de Deus. E aí eu vou ler a versão que está em Mateus, mas você pode ler a que está em Marcos. Vai ser a mesma coisa, só porque eu gosto de usar as expressões que os outros evangelistas trazem. Mas eu vou ler aqui Mateus 13 e a gente vai ver o que acontece para que a gente não valorize a palavra. Mateus 13. Mateus 13 diz assim, 13, verso 14. Ele está contando a parábola e ele diz... 13, verso 18, perdão. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Quando alguém ouve e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. E aí a gente refletindo sobre isso, podem ficar a dúvida, mas por que não entende? Como assim? Ouviu, não entendeu direito? Esse entender aqui, gente, é ter uma compreensão completa. Não é entender de você dizer, o semeador saiu a semear, e alguém lá no final dizer, eu não entendi o que ela ouviu, no que ela disse, não é isso. Não é o entender de ouvir, interpretar e saber o que está sendo dito. O entender aqui é compreender a verdade que está naquela palavra. Muitos de nós, em algum momento da vida, nos encontramos assim.
Ouvimos a palavra, mas não demos o devido valor a ela, e por isso ouvimos como quem ouve qualquer coisa, como se fosse uma coisa ordinária, uma coisa comum. E se a palavra é ouvida como algo comum e ordinário, acontece o que o texto de Lucas, acredito que é Lucas, diz, não vou abrir, mas acho que a semente, nesse tipo de solo, ela foi pisada. A semente cai no solo, que é à beira do caminho, então a gente imagina aqui uma estrada que passa carroça, aquelas estradas tem canavial de um lado, canavial do outro, e no meio. Ninguém planta ali, porque é chão batido. Passa carroça, passa cavalo, as pessoas pisam. A semente não entra ali, é terra dura, batida. E esse tipo de solo é o solo que é parecido com alguém que tem o coração duro para a palavra de Deus. O coração está lá duro, a semente simplesmente não penetra, porque é um solo que não está pronto para receber a semente. Existe um preparo para que o solo receba a semente. Ele tem que ser pelo menos fofinho, para que a semente penetre e ela entre, e ela ali vai recebendo a umidade, os nutrientes, e venha germinar e crescer e gerar uma planta. Mas se cai no chão duro, ela só vai servir para ser pisada. E aí ele diz que essa semente que é pisada é aquela que é lançada no coração de pessoas que ouvem e não entendem. Ou seja, não entendem porque não compreenderam o valor daquilo. Não entendem que aquilo é valioso. Estão ouvindo como se ouvisse qualquer coisa. Estão lendo a Bíblia como se estivessem lendo qualquer livro. Não estão valorizando o poder que há, né? O poder que há no Evangelho. E Jesus explica o que é esse entender um pouquinho antes. Se vocês quiserem ler ou então só me ouvir, em Mateus 14, ele está falando, citando o profeta Isaías, ele diz que pessoas vendo não viam, ouvindo não ouviam, não entendiam. E esse entendiam aqui é a mesma palavra no grego, que é sunieme, que ele usa para o solo que é comparado às pessoas que ouvem e não entendem. E Jesus está falando de quem aqui? Jesus está falando dos religiosos, dos hipócritas, que ouvindo não ouvem, não dão valor, não valorizam. E aí ele continua falando, verso 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Por que às vezes a gente ouve a palavra de Deus e ela nem entra no nosso coração? Por que às vezes a gente fala de Deus para as pessoas e aquilo você vê que não entrou no coração delas? Jesus diz a resposta: pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se e eu os curaria. Esse entender é algo com o coração, não é com a mente. Não é? Entender com a mente é você entender o que foi dito, interpretar, ele disse isso. E aí alguém diz João 3,16 para a gente, entendi. Deus amou o mundo, ele ama a humanidade, e por isso ele enviou Jesus. Tá, e eu com isso? Então você compreendeu ali o texto, mas isso não entrou no seu coração. É aquele que não valoriza. E sabe o que acontece? Se a gente pensar que a palavra é uma semente, a gente vai entender que essa palavra só vai entrar no nosso coração quando a gente parar para dar atenção a ela. A palavra não vai entrar no nosso coração se a gente ler aqui bem rapidinho e o resto do dia a gente nem lembrar que ela existe. Como é que a gente sabe que funciona desse jeito? Vocês lembram que eu falei que a palavra é uma semente e o coração é um solo? Por acaso vocês plantam ali uma semente de feijão e daqui a 15 minutos já estão lá cavucando para ver se tem feijão para comer? Não, né? Ninguém planta uma semente e no outro dia já quer comer do fruto daquela árvore. Só que a gente faz o contrário com a palavra de Deus. A gente faz assim, a gente lê aqui um verso bem rapidinho. Pronto, já li a Bíblia hoje. Estou bem. Agora eu vou ouvir aqui minhas músicas, vou fazer qualquer coisa que tem nada a ver com a palavra de Deus. Você não medita, você não para, você não reflete, você não dedica tempo. A gente dedica tempo a tantas coisas. Quando a gente gosta de uma matéria na escola, na faculdade, normalmente a gente se dedica a ela. Quando a gente gosta, a gente se dedica porque sabe que ela é importante. Eu me lembro que quando fiz a segunda faculdade, já era casada, não tinha muito tempo de estudar, trabalhava durante o dia e estudava à noite. E aí eu fiz uma faculdade que foi um pouco diferente da primeira. Na primeira eu me dedicava, eu estudava porque eu tinha mais tempo, solteira, não trabalhava.
Na segunda, eu tive que escolher as disciplinas que eu ia estudar. E quais foram as que eu escolhi? Ou as que eu gostava mais, ou as que eu sabia que eram muito importantes, que o professor era exigente, que se eu não estudasse, não ia dar certo. Aquelas que eu sabia que o professor ia passar um trabalho, que eu ia dar para fazer o trabalho em casa, mais tranquilo, eu não estudava. Se você entende o valor de qualquer coisa, você vai dedicar tempo a essa coisa. Não vai ser uma coisa assim rápida. E a gente dedica tempo a muitas coisas, gente. A gente dedica tempo a muitas coisas. Muitas coisas. A gente para. Eu hoje não tenho muita paciência mais, mas já fiquei 2h30 assistindo um filme. Hoje em dia eu assisto o filme pelos pedaços. Eu assisto meia hora, depois fico sem paciência. Lá em casa é assim. Depois que as meninas nasceram, aí elas não deixam mais a gente assistir um filme completo e ficou assim. Mas a gente para assistir as coisas. Por quê? Porque aquilo é importante para a gente. Então, se a gente não para e não faz a mesma coisa com a palavra de Deus, eu não estou dizendo que você vai passar o dia lendo a Bíblia, mas você lê e você medita. Você sai daqui, você escutou o que foi ministrado, vem para o culto amanhã e escuta o que foi ministrado e leva aquilo para a sua casa. Fica com aquilo na mente, medita sobre aquilo. Eu quero entender isso, Senhor, eu sei que isso é valioso. Eu nem entendi direito, mas eu quero entender. Isso dedica tempo. Então, se você valorizar a palavra, você vai ser um discípulo frutífero. Vamos seguindo, que já foi metade do meu tempo. Tempo dedicado à palavra. Eu lembrei de Provérbios 2, que fala sobre isso, sobre essa dedicação, né? Se você entende que a palavra é algo precioso, que a palavra é um tesouro, que a palavra é o próprio Deus, e aí você vai procurá-la como alguém que procura tesouros, e fala disso em Provérbios 2. Provérbios 2 diz: meu filho, se você aceitar as minhas palavras, guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, é procurar a palavra sabendo que ela é esse tesouro escondido, que ela vai produzir em você frutos bons, que ela é algo precioso que Deus deixou para nós, e ela parece loucura para o mundo, porque as pessoas leem, e aí não adianta você ler, saber a Bíblia de trás para frente, se você não para, não medita. Primeiro ponto, valorizar a palavra. Não esqueçam disso, valorizar a palavra. Essa palavra tem muito valor, tem muito valor. Segundo ponto, eu vou falar de 3, tá? Estou no segundo. Segundo ponto, para você ser um discípulo frutífero, o que eu devo fazer? Eu quero dar frutos. Estou vendo, meu amigo está crescendo espiritualmente, está uma bênção, eu não saio do canto. O que eu vou fazer? Segundo ponto, praticar a palavra, né? Não adianta você só valorizar se você não põe em prática. E isso, Jesus nos ensina no segundo tipo de solo, que é o solo pedregoso. Solo pedregoso, eu vou ler aqui em Marcos, diz o seguinte: Marcos 4, 5 e 6. Parte dela, a parte da semente, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Quando ele vai explicar o que aconteceu aí, no âmbito espiritual, no verso 16, ele diz assim: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Aquele que recebe a semente, mas é como um solo pedregoso, são pessoas que desenvolvem uma fé de modo muito superficial. Pensando sobre isso, meditando sobre esse texto, eu fiquei pensando o seguinte. Talvez o solo pedregoso funcione assim. São aquelas pessoas que recebem a palavra em momentos de emoção, talvez, e elas se deixam levar pela emoção e com alegria elas recebem a palavra.
Mas elas saem daqui e quando elas têm que enfrentar o mundo lá fora, com pessoas que não são da família de Deus, elas têm que enfrentar pessoas que vão zombar da fé dela, e ela vai ter que enfrentar as tentações, que nós todos somos tentados todos os dias. E aí, quando isso acontece, aquela alegria dela vai se acabando, porque era algo puramente emocional. Ela não era uma fé racional, não era algo que ela tivesse compreendido bem. E aí ela desanima, ela começa a desistir. E você percebe que o solo pedregoso, ele é duro também, só que ele tem uma camada fina de terra em cima. Aí a aparência dele é que ele é um solo fértil. Aparentemente é fértil. Quando a semente cai, encontra um monte de pedras. Essas pedras também são a dureza do nosso coração. Coisas que a gente não quer se desfazer. A gente recebe a palavra com alegria, mas quando a gente tem que praticar a palavra, a gente tem dificuldade. E a gente começa a querer, não quero, não é bem assim. A gente começa a querer adaptar a Bíblia à nossa própria vida. E isso faz com que a gente desanime na fé. Praticar a palavra. E eu me lembro da parábola que Jesus conta, do prudente e do insensato. Jesus ensina isso também nessa parábola. Ele diz que quem ouve as palavras dele e pratica é como um homem que constrói a casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a quem constrói a sua casa em alicerce firme. E aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é chamado de tolo ou insensato. E aí a casa vai construída sobre a areia, e quando vem as tempestades, a casa vai embora. E ele diz, e grande é a sua queda, grande foi a sua queda. Então, para ouvir a palavra e não praticar, é semelhante a agir como um tolo, como um insensato. A prática da palavra de Deus é que vai fazer com que a palavra crie raízes em nós. Essas pedrinhas que estão no nosso coração, que querem impedir a gente de agir, de cumprir a palavra, de obedecer a palavra, de ser discípulo de Jesus fora daqui, não só dentro da igreja. Essas pedras, elas precisam ser quebradas pela prática. É a prática da palavra que vai fazer com que a gente seja frutífero. Jesus ensina nessa parábola algo que, hoje em dia, na época que eu estudava, não tinha isso. Na época que eu estudava, para vestibular, concurso, essas coisas, a gente estudava a matéria, o conteúdo, pegava o edital, vencia o edital, e na hora da prova, seja o que Deus quiser. Há um tempo atrás, acredito que uma década, não sei se mais do que isso, começaram a ter instruções para pessoas que estão fazendo concurso, estão prestando Enem, né? E essas instruções agora são o quê? Estude, mas faça exercício, faça prova. Quem estuda aqui para concurso sabe disso, né? Você estuda, mas você faz um monte de prova. Na época que eu estudava não era assim. E esse entendimento de que você aprende muito mais rápido, de forma muito mais eficaz, resolvendo questões, Jesus já estava dizendo aqui. Aquele que pratica a palavra, aprende a palavra, ele se firma nela. Aquele que ouve e não pratica, aquilo se perde. Então você está ouvindo a instrução, mas você não pratica. É semelhante a alguém que está estudando para um concurso, hoje em dia, nessa realidade de vocês de hoje, está estudando para concurso, mas não pratica, não faz questões. Ele vai estar lá atrás, se ele estiver competindo com pessoas que estão ligadas, que precisam praticar. Nós precisamos ser praticantes da palavra, praticantes da palavra. Essa prática, no início, ela é um pouco difícil. Eu acho que vocês têm consciência disso. De como é difícil praticar a palavra quando as dificuldades vêm, quando as tentações surgem, quando as provações aparecem. Mas tem algo que eu gostaria que vocês soubessem e que é importante dizer para vocês. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Não é bom isso? É difícil praticar as primeiras vezes, mas quanto mais você pratica, mais fácil se torna. Você vai ficando hábil. Semelhante ao concurso, às provas, ao Enem. Se você pratica e você faz ali uma prova e você não passa, a não ser que você seja um tolo, você vai desistir de fazer. Se você for inteligente e sábio, você vai entender que se você estudar mais um pouco, você vai absorver mais conteúdo e aquilo vai lhe deixar mais forte.
E você vai conseguir passar uma hora ou outra. Mas a gente, às vezes, com a palavra de Deus, se acha tão indigno. Eu já me senti assim. E muitas vezes eu pensava assim, não, estou caminhando com Cristo, mas não consegui, falhei aqui. Eu acho que é porque eu não nasci para caminhar com Jesus. Muitas vezes eu pensei isso, quando eu era mais jovem. Estou caminhando com Cristo, mas falhei aqui, caí aqui, errei aqui. Eu não nasci para isso. Deus não me olha com bons olhos. Mas não funciona assim. A prática da palavra ela tem que ser gradativa. Você errou, vai lá e faz de novo. A tendência é que você se aperfeiçoe e que isso fique cada vez mais fácil. Então, como ser um discípulo frutífero? Praticando a palavra. Tiago, no capítulo 1, diz, né, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas diligentes praticantes. Diligentes praticantes. Quando nós estamos fazendo um exercício físico, uma atividade, um esporte, os primeiros movimentos daquele exercício, as primeiras instruções que o professor passa para a gente, são difíceis, a gente não consegue. Eu não sei se vocês praticam esporte aqui, mas eu não tenho muitas habilidades com esporte, não. Meu marido sabe disso. Eu sou péssima, acho que a pior área da minha vida são esportes. Mas é tão difícil você aprender os movimentos, né? Aí, como eu não sou boa com esportes, a única coisa que eu faço, inclusive nem estou fazendo, mas eu faço musculação de vez em quando. E aí vocês percebem que quando a gente vai para a academia, quem faz aqui sabe disso, quando a gente vai para a academia, e a gente, os bombados, né? Quando a gente vai para a academia, a gente vai aí vê aqueles caras grandes pegando um monte de peso, e a gente fica pensando, eu imagino, né? Eu não fico, né? Porque eu sou mulher, mas eu acho que os outros meninos ficam pensando, meu Deus, nunca vou pegar tanto peso assim. Só que ele não entende que, a não ser que seja anabolizante, né? Não sei. Mas se for um processo natural, eles não entendem muitas vezes que aquela pessoa está anos e anos ali, praticando o exercício. Praticando o exercício. E aí você começa a se exercitar. Aí vai para casa e fica todo quebrado. É assim ou não é? Só eu que fico assim? Fica, né? Vai para casa, fica todo quebrado, dói tudo, tudo dói, porque seu corpo estava parado, e aí você coloca o corpo em movimento. E aí você começa a querer desistir. Não, também não dá para mim, não, isso. Dói tudo, não dá para mim, não consigo. Só que se você desistir, você nunca vai alcançar o peso daqueles que estão lá na frente, que já estão praticando há muito tempo. Se você continuar, todo dia você vai aumentando um pouquinho o peso. E aí você vai, estou ficando forte, né? Aí começa a se olhar no espelho, né? Fazer aquele negócio lá. Horríveis. Não façam isso, por favor. E aí você começa a ver que está ficando forte e vai pegando mais peso. E vai. E por que eu estou contando isso? Não vem falar de academia aqui não, gente. Porque com a prática da palavra de Deus é do mesmo jeito. Exercício constante da palavra de Deus. Exercício da palavra de Deus. Aí você vai exercitando um pouquinho, aí dói. Dói porque a gente está acostumado, sabe, com as coisas do mundo, a gente está acostumado com o que a gente gosta. A gente gosta de guardar rancor, a gente gosta de mentir, a gente gosta de falar mal dos outros, a gente gosta de julgar. Tudo isso faz bem para a nossa carne. É bom. Quando a gente faz, a gente chega a se sentir bem, a nossa carne. Mas se o Espírito Santo habita em nós, a gente começa a se sentir mal por dentro. É para ser assim. E a gente vai começando a doer. Eu não gosto de perdoar, eu sou muito rancoroso. Eu sigo a Jesus, mas eu não... Negócio de perdoar não é comigo, não. Quem perdoa é Deus. Alguém já ouviu essa frase? Quem perdoa é Deus? Só os mais velhos, né? Mais novos ninguém ouviu, não. Sim. Quem perdoa é Deus. E aí você entende que perdão é algo que é mandamento, não é opção. Não é opção. E a primeira vez que você vai perdoar, dói muito. Você chega todo engembrado, igual quando chega da academia. Porque dói. Quando você está acostumado, seu corpo está em repouso, você está acostumado a fazer o que lhe apraz. E aí você começa a andar na prática da palavra. Aquilo começa a incomodar um pouco, mas você se sente bem por dentro. E aí daqui a pouco você está pegando mais peso. Aí você não está só perdoando, você está abençoando aquela pessoa que lhe fez mal. Aí daqui a pouco você está pegando mais peso, aí você está dando um abraço nele e você virou amigo da pessoa que lhe fez mal. É exercício constante. Vai pegando mais peso e vai ficando mais forte. E vai tendo mais resistência e seu corpo vai ficando mais preparado
para o cumprimento da palavra. Eu vou ler um texto aqui que está em Hebreus, que fala sobre isso. Hebreus 5, 13 e 14 diz assim, ouçam. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a palavra de Deus, ela não nos diz em lugar nenhum que a gente recebe Jesus, a gente começa a ter um relacionamento com Ele e do dia para a noite a gente muda as nossas atitudes. A palavra de Deus nos diz que nós somos novas criaturas espiritualmente, porque nascemos de novo, recebemos um espírito novo e nosso espírito é perfeito em Jesus. Mas nossas atitudes, nosso comportamento não mudam do dia para a noite, a gente vai sendo moldado. É um processo, é algo que precisa ser constante, é exercício constante da palavra. Então não desista se você errou no meio do caminho, se você parou, se algo lhe fez desistir, se algo lhe fez tropeçar. Não desista por causa disso, levanta, pega mais peso, volta. De repente aquilo foi pesado demais, você diminui um pouquinho, depois vai crescendo na prática da palavra e aperfeiçoando a sua fé. Terceiro ponto, então nós vimos, para ser um discípulo frutífero, nós precisamos valorizar a palavra, praticá-la, e o terceiro e último ponto é, nós precisamos guardar o nosso coração. Esse ponto aqui, ele tem tudo a ver com o que a gente falou no início, com a questão do solo, com a questão da semente. Nosso coração é um solo. Nós precisamos guardar o solo do nosso coração para sermos frutíferos. E o que é que isso tem a ver com a parábola do semeador? Porque aquele que não guarda o seu coração é semelhante ao solo espinhoso. O que não guarda o seu coração é semelhante ao solo espinhoso. E Jesus diz aqui, Marcos 4, verso 7. Outra parte das sementes caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E aí, quando ele explica, ele diz, verso 18, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então aqui ele fala que tem coisas que são espinhos, como espinhos no nosso coração, como arbustos espinhosos no nosso coração, que vão sufocar a palavra, que até penetrou, germinou, começou a crescer, e aí começou a ser envolta pelos espinhos, e eles começaram a sufocar. E eu gostaria que vocês pensassem aqui, para tentar formar uma imagem mental disso que eu estou dizendo, num terreno baldio, cheio de mato, aqueles matos lá. Você olha para aquilo ali, não tem condições de uma planta frutificar ali. Não tem condições. Pode até ter uma planta frutífera, mas ela começa a ser envolvida por aquele mato que vai crescendo ali desordenadamente. E quem plantou aquele mato? Ninguém. Você já viu alguém aqui que planta mato? Ele vem, né? Acho que os pássaros, o vento, não sei o que acontece, mas dá mato. A gente apara o gramado lá de casa, daqui a pouco está cheio. É urtiga, é mato, é um monte de coisa que a gente não plantou. Então, imagine esse terreno cheio de espinhos e uma plantinha querendo crescer. Uma planta que é preciosa, que vai frutificar, querendo crescer. Ela não consegue. Ela não consegue frutificar. O mato e esses espinhos, esses arbustos espinhosos, tudo isso que está tomando conta do coração da gente, tantas vezes, não dá fruto algum. Fruto bom. Não dá fruto bom algum. Ele se alimenta, né? Esse tipo de planta se alimenta dos nutrientes do solo, ele retira ali a água, retira os nutrientes, mas ele não serve de nada. Eu não sei se vocês sabem para que serve aquilo, mas não serve de nada, a não ser para ser arrancado. Só serve para ser arrancado. E a semente, a boa semente que está lá, foi plantada e tem uma árvore querendo crescer, querendo dar frutos, ela não consegue. E a palavra de Deus no nosso coração é assim. Quando nós permitimos que o nosso coração se encha com esses espinhos. Jesus diz quais são esses espinhos. Preocupações, né?
Cada versão fala de uma forma, mas basicamente são preocupações deste mundo, engano das riquezas e deleites ou prazeres desta vida. São espinhos que sufocam a palavra de Deus no nosso coração. Tem um provérbio que diz assim, é provérbio 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem uma versão que diz, porque dele depende toda a sua vida. Do coração procedem as fontes. No coração tem, eu imagino aqui o coração como fosse um rio, e aí a nascente é o lugar onde a gente deixa entrar, né? As sementes do coração. E tem a nascente. Se a nascente estiver limpa, quando ele desaguar ali nos afluentes, o rio vai estar limpo. Se ninguém jogar sujeira nele, vai estar limpo, vai servir água limpa. Mas se a nascente começar a se encher de sujeira, ninguém vai conseguir beber água desse rio. Nosso coração é assim, ele tem a entrada e ele também sai, né? Jesus diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós tanto recebemos coisas através do nosso coração, como nós externamos também aquilo que somos, o que sentimos através do nosso coração. E quais são as portas? Como é que a gente faz para guardar o nosso coração? Quais são as portas de entrada do nosso coração? O nosso coração, ele recebe sementes através dos sentidos. Dos sentidos, especialmente visão e audição. Os sentidos, nós sentimos esse mundo aqui, né? Deus nos deu os sentidos para que a gente percebesse as coisas nesse mundo. Visão e audição. Qual foi o caminho que a serpente achou para enganar a mulher e, em seguida, Adão? O ouvido. Eva parou para ouvir, que não tinha nada que ter parado, né? Para ouvir a conversa da serpente, mas ela para e ela dá ouvidos. E ela não só dá ouvidos, mas ela começa a... é verdade. Eu acho que o que ele está falando é verdade. E você começa a dar lugar. A visão é outra forma do coração receber essas sementes. Davi, quando estava no seu terraço, que era para ter ido para a guerra e não foi, o que foi que fez ele cometer adultério e depois homicídio? Os olhos. Primeira coisa, os olhos. O olho foi a porta de entrada para as sementes, para a semente que ele deixou, e ele foi regando aquilo no coração dele, né? Porque a gente pode ser tentado, mas a gente tem que rejeitar aquilo. Só que Davi não, ele recebeu e ainda ficou cuidando daquela sementezinha, daquele espinho, e ele foi, e grande foi o pecado dele e as consequências desse pecado. O que eu quero falar para vocês aqui, eu não quero de jeito nenhum trazer julgamento, trazer peso sobre vocês. Eu não quero dizer que se você não for frutífero, você não é salvo. Você é filho de Deus, você foi salvo por Jesus, não pelos seus méritos. Mas Deus, quando planejou a sua vida, Ele planejou você para dar frutos, para ser frutífero, para ser alguém que cumprisse um propósito que Ele sonhou para você. Então, quando Ele lhe formou, Ele já sonhou coisas a seu respeito. Só que para que você consiga encontrar isso, descobrir quais são os propósitos e cumpri-los, você precisa guardar o seu coração dessas sementes ruins. Guardar o coração daquilo que traz conflito com a palavra de Deus. Se os olhos e os ouvidos são as principais portas de entrada do nosso coração, o que é que hoje, na nossa geração, tem sido as principais fontes de sementes ruins na nossa vida? Eu acho que a internet é uma das principais fontes. Nós temos internet, nós temos cinema, e vocês podem pensar, mas eu consigo assistir aquilo e fazer a triagem. Se o seu coração for de carne e não de pedra, se você for um solo, se você não for um robô e você foi criado para o coração ser um solo, o que cair nele vai dar. O que cair no seu coração vai dar. Então, não tem esse negócio de fazer triagem. E eu dei um exemplo, quando eu ministrei no pessoal do GR, eu dei um exemplo quando eu era adolescente, e me lembrei de eu ficava assistindo aqueles filmes de comédia romântica, eu adorava aqueles filmes. Hoje em dia não assisto tanto, assim, não tenho nem tempo. Mas eu assisti aquilo ali
E, gente, eu assistia como diversão, simplesmente diversão. Porque a proposta é boa, não é? A proposta é diversão. Só que misturado com a diversão, vem as sementes, o discipulado do mundo. Se o filme não for feito com o propósito de ministrar princípios bons, princípios da palavra de Deus, ele vai semear no seu coração coisas ruins. E aqui eu não estou querendo dizer que está proibido assistir filme, não, porque senão não é isso. O que eu quero dizer é que tenham cuidado naquilo que vocês vão deixar entrar no seu coração. Tenham cuidado. Porque a semente entra. Aí, quando eu era adolescente, voltando à história, e eu assistia aquelas comédias, eu achava lindo. E eu comecei a querer aquilo ali para a minha vida. Eu comecei a querer viver a história que aquelas mocinhas das histórias lá viviam. E uma das principais coisas que acontecia naqueles filmes, isso é bem jovem ainda, não era cristã ainda, não era convertida, não tinha tido encontro com Jesus, mas aquilo ficava entrando, vida boa deve ser assim. Vida boa deve ser assim, você estuda, aí viaja, aí se relaciona com um, se relaciona com outro, e um dia você vai achar o amor da sua vida. Pronto. E é perfeito, porque a forma como é passado para a gente não é tudo perfeito? É tudo lindo, maravilhoso. Ninguém mostra as consequências daquilo, não. E eu comecei a sonhar com aquilo. Aí eu me lembro que quando comecei a namorar com o Cleison, com pouco tempo que a gente estava namorando, ele falou a palavra casamento. Eu quase tenho um troço. Porque a última coisa que eu queria na minha vida era viver uma história que eu ia namorar e jovenzinha me casar. Era a última coisa que eu queria para a minha vida. Mas por quê? Porque isso é ruim? Porque isso é errado? Não. Mas por quê? Primeiro, eu não tive um exemplo de casamento saudável. Não cresci num lar que as pessoas conheciam a Cristo. E o casamento sempre para mim foi algo ruim. Essa semente entrou no meu coração. Não foi porque eu quis, mas porque eu vi. E eu assistia aqueles filmes e achava que vida boa era de quem tinha vários relacionamentos e, aos 30 anos, 30 e poucos, ia pensar em constituir uma família, em encontrar alguém para casar, enfim, e viver a vida. Mas já tinha passado por vários outros relacionamentos, que era só a curtição, não tinha um compromisso de um casamento. E quando ele falou em casamento, eu quase caí para trás. Mas Deus foi misericordioso comigo, porque se tem colocado um louco na minha vida, eu não sei, não estava aqui, eu acho. Deus é bom, mas a gente tem que ter cuidado com essas sementes. Eu li um livro quando tinha 15 anos, 14, não me lembro. Era um livro paradidático da escola, gente. Foi passado na escola, não foi porque eu quis ler, não. O nome do livro era, acho que Revolução em Mim, algo assim. E era uma história de uma menina que os pais se separavam e ela ia morar com a avó. E eu me lembro, não me lembro os detalhes, mas me lembro que se passava na década de 80 e o namorado era bem envolvido politicamente. Ela, nessa nova escola, quando foi morar com a avó, ela passou a estudar em outra escola e conheceu uma pessoa, começou a namorar, e ele era envolvido politicamente e era envolvido com o movimento das diretas já. Se passava, né? A história se passava em 1980 e alguma coisa. E aí eu li aquela história e a menina tinha 15 anos e eles, com pouco tempo lá da história, estavam namorando, ela naquela crise, e eles começavam a ter envolvimento sexual. Aquilo foi passado na escola. Para eu ler, era um paradidático. E aquela semente, ela entrou no meu coração. E eu comecei a me identificar com aquela garota, porque meus pais não eram separados, mas a qualquer momento podia acontecer a separação. E eu comecei a achar que vida era aquela ali. Que, do mesmo jeito que aquela moça tinha encontrado o amor, a alegria, o refúgio nos braços de um rapaz, que comigo aconteceria da mesma forma. E o mundo nos engana dessa forma. A Bíblia nos diz que nós só encontramos a alegria verdadeira, a paz perfeita em Jesus. E aí a gente está se enchendo dessas sementes que o mundo nos diz, que pessoas vão nos saciar, que pessoas vão atender aos nossos anseios mais secretos. E a gente se lança nos braços de pessoas. E muitas vezes querendo preencher um vazio que só Deus pode preencher. Guardem o coração de vocês. Guardem o coração de vocês. Se vocês querem ser discípulos frutíferos, verdadeiros, se vocês querem dar frutos para a glória de Deus, protejam o coração de vocês, de instruções, de conselhos. Vejam com quem é que vocês estão se aconselhando. Não escutem conselhos de qualquer pessoa. Pessoas na escola, em qualquer lugar que vocês se relacionam. Eu já escutei conselhos assim, os mais variados. E a maioria não foi bom. Nós temos que observar muito de quem nós estamos recebendo o conselho. Bem-aventurados são aqueles que não
ouvem, né? Que não dão ouvidos aos conselhos dos ímpios. E a gente começa a ver que as sementes estão misturadas. E Satanás, ele é muito esperto, ele é muito ardiloso. Ele não vai mostrar para você nada que pareça ruim. Ele vai colocar as sementes ruins em coisas que parecem boas. E aí tem programa de televisão que vai falar como é a vida de uma família que os pais são separados, que constituíram nova família, como é. E o programa de TV mostra aquilo como se fosse a coisa mais linda do mundo. E a gente que já viveu, já experimentou uma separação em casa, sabe o quão destruidor isso é para a família. Mas a TV está mostrando, tá lá lançando suas sementes, e a gente vai achando bonito. E a gente vai consumindo, a gente vai assistindo. Não, eu não concordo não, mas eu estou só assistindo, eu estou só me divertindo. E a semente está entrando no seu coração. Vamos ter cuidados, meus queridos, minhas queridas, com o que entra no nosso coração. Isso vai fazer muita diferença em se vamos ser frutíferos ou não. Em se vamos viver o melhor de Deus para nós ou não. Não é questão de perder salvação, deixar de ser salvo. Somos filhos e filhas amados de Deus. Mas Ele quer algo para nós, e nós muitas vezes ficamos com as migalhas, né? Lembrei do pastor Armando Bispo lá no Inspiração. A gente se contenta com as migalhas quando Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para mim e para você. Guarde o seu coração, proteja. Esse mundo tá cheio de imagens ruins, tá cheio de entretenimento que parece coisa boa e você passa horas ali, né? Às vezes a gente, para ler a Bíblia, não consegue ficar sentado 15 minutos que começa a dar comichão. Você passa horas fazendo maratona de séries e mais séries. Eu não estou condenando ninguém, porque eu fiz isso e às vezes sento para assistir. Mas hoje seleciono muito o que vou assistir. Ainda assim, selecionando, a gente vê as sementezinhas, o discipulado do mundo, sabe? Querendo ensinar a gente, querendo ensinar tudo contrário à palavra de Deus. E eu quero muito, e oro, e espero que a semente da palavra de Deus frutifique na vida de vocês. Que vocês possam arrancar esses espinhos. Eu ainda tenho uns espinhozinhos, eu sei que tenho, mas a gente vai arrancando. E dói um pouco arrancar. Mas a palavra, ela vai frutificar em nós. E aí é alegria verdadeira, é paz, é gozo, é algo maravilhoso. Deus abençoe vocês e que o coração de vocês seja como um solo frutífero, como um solo que recebe a palavra de Deus e que se mantém constante, né? Se livrando de todos os pesos, como diz lá em Hebreus 12. Livre-se de todo o peso, de tudo que te atrapalha. Tudo aquilo que atrapalha o cumprimento dos propósitos de Deus na sua vida. Vá deixando. Não é edificante para você? Deixe para lá. E você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovando a sua mente. Você entende que isso tem a ver com o tema que vocês estão vendo? Renovar a sua mente. Renova a sua mente. Você renova como? Pela palavra. A fé vem pelo ouvir, né? Os ouvidos aqui como porta de entrada da semente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, ouvidos e olhos atentos à palavra de Deus, como se fosse um tesouro precioso que ela realmente é. Amém? Deus abençoe. Agradeço, viu isso?